Olá, boa noite. Chucrala, Daniele, Damini, Marcelinha, Paulinha, Rízia. Oi, Rízia, Paulinha. Meninas, boa noite. Voltamos na nossa live, esperando o Dani entrar. Hoje, a nossa live, como vocês sabem, é sobre tipos de fome. Vamos descobrir qual é a fome que vocês estão tendo aí. Tâmara, Soraya, Cabana Gabriela. Boa noite, lindas. Marcelinha. Oi, Rick. Boa noite. Tem uma música aqui do Titãs que fala assim: você tem fome de quê? Eu falei, achei bem engraçadinho pra gente colocar aqui enquanto... Oi, Cláudia. Vocês estão escutando aí? Cadê Dani? Esperando o Dani entrar. Carla. Comida é fácil. Você tem fome de quê? Joana. Oi, Pri. Deixa eu mandar mensagem pra Dani aqui pra avisar. Chamando ela. Chegou cedo, hein, Pri? Ah, Dani chegou. Magali. Te aceitei já, amiga. Deve estar aguardando aí. Comida é fácil. Você tem fome? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Oi, Bubu. A gente não quer só comer. Oi, Dalva. Oi, amiga, tá aqui aguardando. Vê se você tem que aceitar alguma coisa aí. Tá aparecendo aqui, aguardando Daniela Cruz. Eu já te aceitei. Amiga, eu vou... Cadê você? Manda de novo o convite aí, por favor. Mandei o convite para você aí. Vê se você recebe. Oi, Jace, meninas. Oi, Loli. Por que será que não tá indo, gente? Tá aparecendo aqui aguardando para mim. Meninas, e eu vou dar dicas também de alimentos que aumentam o nosso humor, tá? Então, pra gente estar ingerindo no nosso dia a dia. Então, vai ser uma dica bem legal. Amiga, eu vou cancelar aqui e vou tentar te chamar de novo. Vê se vai. Ah, foi. Agora! Hello, hello, Olá! hello. Vou até colocar o fone aqui agora. Deixa eu ajeitar aqui o computador. Boa noite. Boa Não noite, entendi por que boa noite. estava demorando também. Deve ser alguma questão da minha internet também. Bem. Vai mandando aviãozinho aí, chamando a galera toda para participar da live. Isso, peraí.
Pega um caderninho. Pega um caderninho. Isso aí. Maria. Tô aqui mandando. Vão mandando aí, meninas. Peraí. E já vamos iniciar, né? Que já tem 6 minutos, amigos. Senão não dá tempo Bora. da gente falar tudo o que a gente precisa. É, exatamente. É porque o suporte... Peraí. Vamos lá. Bora. Meninas, como vocês sabem, eu sou nutricionista, né, Viviane? A gente fez uma sequência de lives, eu e Daniela Cruz, que é psicóloga. Tá ajeitando aí, amiga? Tive problemas técnicos aqui, meu suporte quebrou. Ai, Jesus, apoia alguma coisa aí. Tô apoiando aqui, peraí. E a gente fez uma sequência de várias lives falando sobre ansiedade, sobre sabotagem, sobre autoestima, né? E tem um tema que a gente quis muito, né? Desde o início a gente queria falar sobre ele, mas tinha outros temas que a gente tinha que priorizar antes. E aí não poderíamos deixar de voltar aqui para falar sobre ele, que é os tipos de fome, né? É uma dúvida e é algo recorrente no meu consultório. E muitas vezes eles não identificam o que eles estão sentindo, quais são os tipos de fome, e eu identifico junto com eles dentro do consultório. Então, isso é muito comum, tá? Então, às vezes as pessoas confundem a fome emocional com a fome física, né? E a gente vai falar sobre eventos sociais, que a gente acaba tendo aquela fome social, quando a gente está no evento social, que a gente não está com fome, mas a gente tá naquele ambiente, né? E a gente acaba comendo, a gente acaba ficando naquela vontade. Então, a gente vai falar sobre isso também. Quer fazer a introdução? Eu vou falar assim, Dani, eu sei que fome física, a gente sente o quê? Tontura, dor de cabeça, dor no estômago, uma certa irritabilidade. A fome emocional já é mais na tristeza, quando a gente está com raiva, quando a gente está com uma frustração. É por aí, Dani? Eu queria que você falasse mais sobre isso com a gente e depois eu dou seguimento. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com você novamente, né? Estava com saudades, também. Ficamos 15 dias sem o programa, né? Quer dizer, eu no caso, né? É uma honra ter aqui meu mestre Ian Meckler, tô vendo ele, da meditação, minha sogra, um prazer ter vocês aqui. Boa noite, meninos. E todos os seguidores da gente também vão enviando aviãozinhos para as pessoas que vocês acham pessoas que precisam, né? Que sejam importantes. Então, eu sou Daniela Cruz, sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Tenho especialidade na infância e atendo também as mães, né? Os adultos. O que acontece? Hoje a gente vai trazer o tema Você tem fome de quê? Nós temos várias fomes, né? Inclusive, a gente pode... Depende muito da referência dos autores, mas fugindo um pouco dos autores, a gente tem possibilidades, Vivi, de entender que a gente tem vários tipos de fome. A gente pode trocar a palavra fome por carências, né? Por carências afetivas. Então, a gente tem fome, às vezes, de carinho, a gente tem fome de reconhecimento, a gente tem fome da ordem mesmo do sexo. Então, a gente tem vários tipos de fome, certo? E vai depender muito também do que você se ocupa, que a gente vem trabalhando bastante esse tema, qual é o tema que você ocupa a sua mente. Nas cartinhas que você vai trazer hoje, fala, né, sobre isso. Sim, vou falar sobre isso. Você pensa muito em comida, enfim. Vamos focar nas fomes. Eu vou considerar aqui, tradicionalmente, os quatro tipos de fome. Quem tiver um caderninho, quiser anotar, vamos anotando. E vai ter um mini teste para você saber se sua fome é mais emocional ou física, viu? Então, assim, vamos lá. A gente tem a fome emocional, nós temos a fome física, nós temos a fome de hábito, vou explicar cada uma. A fome de hábito e temos a fome social. Eu gosto de trabalhar com essas 4 fomes, com esses 4 tipos de fome.
A fome emocional, né, tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com a forma que a gente lida com as nossas emoções. Então, por exemplo, quando estou triste, o meu estômago trava, eu não como, certo? Então, vem do organismo e da relação que cada um constrói com a comida. Já tem gente que quando se sente triste, come muito, muito e muito mais, a ponto de passar mal, né? Mas, por exemplo, quando estou feliz, eu gosto de comer muito. Eu sinto que às vezes eu acabo comendo, mas a gente precisa saber lidar com as nossas emoções E isso sem não é uma transferir regra, né, amiga? Isso é uma isso. coisa que você sente, mas tem gente que é o contrário, né? Tem gente que às vezes, Exatamente. às vezes tem gente que sente mais fome quando tá triste, tem gente que não sente fome, igual você trava quando você tá nervosa, quando você tá triste. Travo. Tem gente que não, Travo, que nem come lembro de muito. comida. Mas tem gente que come muito quando tá com fome, né? Então, assim, quando tá com fome não, quando tá triste. Uhum. Então, Isso, exatamente. pessoas... E quando tá com raiva também, às vezes, o que é que acontece? A pessoa, a relação dela mesma é com a comida. É como se ela se ocupasse com a comida. Então, por exemplo, tô com raiva, aconteceu alguma coisa. Aí, mas só que a pessoa tá ali na meta, né? Tá fazendo uma reeducação alimentar, tá na dieta direitinho. Aí ela faz assim, vou comer mesmo, não tô nem aí pra mim. E aí, toma ele comer com a raiva, certo? Sim. Então, a fome emocional, ela tá muito relacionada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a forma que a gente lida com ela, tá certo? A fome física, o nome já diz, é a fome orgânica. É você conhecer realmente se você está com fome, né? Ou você está com vontade de comer. Então, tem essa diferença. É importante você distinguir se você tem uma fome real, uma fome imaginária, né? Uma fome também, assim, a visual, que é a fome social, que a gente vai por exemplo, a gente vai para um evento e a gente come com os olhos. A gente está ali vendo nem com fome, né? Não, a gente não tá nem com fome. Quer ver uma fome social que é bem típica? Às vezes a gente tá tomando um cafezinho, aí a gente olha ali, olha como tá torta, linda e maravilhosa. Não é? Então dá uma vontade de comer, essa fome também social. Vou falar também sobre as tortas. Quando a gente tá, por exemplo, a gente está na casa da mãe ou na casa de alguém, e aí todo mundo se reúne em volta da mesa, não é? É o lugar que a gente vai compartilhar ideias, que a gente vai conversar, e ali você vai conversando e você vai comendo, você vai conversando, você vai comendo, você nem percebe. Essa é uma fome social também, né? Também. Perceba, quando você tá lá na casa de sua mãe, naquela fartura de Porto Seguro, sim, como é você? Com certeza você vai querer dar uma escapuludinha. Engraçado, ainda bem que lá na casa da minha sogra tem mais o hábito de sentar na mesa para tomar café. Na casa da minha mãe já a gente não tem tanto esse hábito de sentar na mesa para tomar café, mas um churrasco, quando tá lá, que faz um churrasco, uma coisa assim. Mas na casa da minha sogra tem aquele hábito de estar sempre lá, sempre tem um café com um bolo, com alguma coisa, com um biscoito, com alguma coisa na mesa. Né? E se a gente realmente, a gente não tá no foco, no propósito, a gente vai ali comendo e não, né? E aí só mete as consequências depois que já comeu. Aí vem a frustração, vem às vezes muita tristeza, né? Por isso a gente vai falar sobre isso também, gente. Porque nesse momento... Vamos falar. Depois a gente fala, vai. Então, para quem entrou depois, a gente está falando sobre os 4 tipos de fome. Nós temos muitas fomes. Inclusive, a gente pode considerar as carências como fome, tá bom? Tipos de fome. Então, a gente tem a fome, revisando, a fome emocional, a fome física, a fome social, que tem a ver com os eventos. A gente, às vezes, não tá com vontade de comer, vai ali, belisquinho, eu vou ali só experimentar. Então, é importante você se dar conta se realmente você tá com aquela vontade de comer ou você tá com fome, tá certo? E tem a fome de hábito. Nossa, a fome de hábito são muitas pegadinhas. Quando a gente acaba de almoçar, por exemplo, tem gente que gosta de comer um doce,
né? E tem gente que tem essa necessidade mesmo. A outra fome de hábito. Existem combinações. Por exemplo, eu amo goiabada. Eu gosto de goiabada com creme de leite. Eu gosto de goiabada com queijo. Então, são fomes de hábito que a gente vai associando, a gente vai criando, né, algumas formas. Por exemplo, tem gente que come melão com presunto. Minha sogra ama melão com Mentira. presunto. É Ela gosta. Nunca Então, tinha são visto. misturas, são São hábitos que a misturas. gente vai criando, certo? E é importante você perceber se aquele hábito que você está criando, ele vai te trazer algum malefício, né? Porque, por exemplo, o que acontece? A gente precisa ter muita consciência de realmente o que a gente quer. Porque, de repente, você está feliz com o seu corpo, você está feliz com a sua saúde, Sim. você está de boa e você não precisa, né, ficar preocupado com a comida, preocupado o que vai comer, o que não vai comer. E por aí você vai. E assim, e uma coisa que a gente tem que perguntar com essa fome de hábito, né? É uma pergunta que eu quero que vocês respondam também, tá? Quando você come algo que você gosta muito, você sente algum tipo de desconforto, né? Você sente uma dorzinha na barriga ou uma indigestão, mas mesmo assim faz aquele hábito, continua naquele hábito. Tem gente que tem o hábito de tomar leite, ama tomar leite. Mas não, quando observa, não se sente tão bem, mas continua tomando leite porque tem um hábito de tomar leite e não quer largar, mas não se sente bem. Então tem gente que mesmo não se sentindo bem, continua naquele hábito. Eu queria saber, eu queria que vocês colocassem na consciência de vocês e respondessem aí. Vocês comem alguma coisa que dá muito prazer, mas que vocês se sentem mal com isso depois, né? Também fisicamente, né? Organicamente e também emocionalmente, que muitas vezes a gente também fica emocionalmente frustrado depois que a gente come algo que a gente gosta muito, depende da quantidade que a gente comer. Responda aí, eu quero ver quem é que come esse tipo de comida. Vamos interagir. Pode voltar a falar. Eu queria também que vocês respondessem o seguinte: quais são os hábitos que vocês têm mais estranhos que você acha? Tem gente que come feijão com maionese, às vezes, macarrão com feijão. Quais são as comidas de hábitos, né, que vocês têm? Outra tem coisa gente que também joga ketchup no feijão, né? Acho que tem casos de gente que joga ketchup no feijão, que tem algumas coisas assim. Tem que a gente acha bem estranha, né? Por exemplo, todo domingo à noite, tem que comer pizza? Por que tem que comer pizza? Isso é uma fome de hábito, né? Que já associa o dia àquele tipo de comida, né? Então, são fomes de hábito que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, da nossa história. E assim, a nossa família, ela influencia muito a nossa relação, né? Então, assim, por exemplo, uma moça falando, eu adoro feijão com abacate. Feijão com abacate. Pelo menos é uma boa escolha. Pelo menos a gente está colocando uma gordura boa, porque abacate é um alimento, né? Uma fonte boa. E dependendo de como for feito o feijão, não tem muito problema comer feijão com abacate, não. Fome de hábito. Isso, Mini, minha prima. Isso, perfeita. A pipoca, né? A pipoca, perfeita. É uma fome de hábito boa, gostei. E aí você vai construindo as fomes. É interessante você perceber essa fome. A gente pode trocar a palavra por quais são as nossas faltas. Do que a gente tenta tamponar com essa comida. O que a gente tenta preencher com essa comida, certo? Ana aqui então, falando, por aí... Eu tenho intolerância à lactose e antes da dieta eu fazia isso. Me sentia mal, mas comia os derivados mesmo assim. Então, às vezes a gente se sente mal com alguma coisa. Eu citei o leite, mas tá ali insistindo, né? Tá ali insistindo porque aqui tem aquele hábito e não quer largar aquele hábito mesmo sentindo mal, né? E às vezes não é nenhuma intolerância, às vezes a pessoa não é intolerante, mas se sente mal com aquele alimento, sabe? Tem alimentos que não dão uma certa intolerância, mas a gente dá uma má digestão. Mas mesmo assim, a gente insiste. Olha outro hábito também. Essa história do leitinho. Eu me lembro que minha avó, ela, antes de dormir, todo mundo tinha que tomar um leitinho. Todo mundo tinha que tomar um copinho de leite. Mesmo que eu tivesse... sabe aquela sensação assim, bem saciada, empanzinada? Eu tinha que tomar o copo de leite para satisfazer, né? Para satisfazer a ela
enquanto eu não tomasse o copo de leite, ela achava que ele, né, Você ia dormir com que fome. eu, no caso, que eu ia ficar com no- fome. fome, E qual é o de noite você sente problema? fome. Eu pergunto assim, qual é o problema das vezes a gente ficar com um pouco de fome? Nenhum, gente. A avó do meu nessa hora que a marido gente já tem que falava, comer. a avó É do meu nesse momento que a marido, gente né? tem que aprender a ouvir os sinais do nosso organismo. A gente come sem ouvir os sinais que ele dá, né? Pra gente, de Exatamente. fome. A avó do meu marido falava assim, minha filha, o que engorda é repetir. E ela era toda magrinha, a mãe de minha sogra. Ela era toda magrinha, a avó Lola. Ela era toda magrinha, assim, toda no lugar. Né? Para você ver qual é a relação com a família. Ou com a comida. Esse livro aqui, gente, quem puder adquirir, é uma dieta definitiva, tá? Que você vai ter para a vida inteira. É Pense Magro. Tá certo? Então, a nossa forma de pensar influencia nas nossas escolhas e na nossa relação com a comida, sobretudo. Tá certo? Então, quem entrou depois, a gente está falando sobre os tipos de fome. Nós temos a fome emocional, a fome física, a fome de hábito e a fome social. São essas 4 fomes que a gente está se baseando aqui. E lembrando que a gente tem outros tipos de fome. Fome de reconhecimento, fome de carinho e por aí vai. O que eu quero Agora, eu queria trazer que agora vocês também... colocassem aí também, amiga, qual a emoção ou situação que te leva a comer mais? Coloca aí pra mim. Então, pra gente ver também, pra gente conversar mais. E sabe outra fome que eu me lembrei aqui rapidinho? Outra fome de hábito? Quem abre aí e come 3 pacotes porque está satisfeito? Ou quer acabar com o pacote porque abriu o pacote do biscoito e aí tem que acabar. Que tem que terminar o pacote. Ou então a mesma coisa, às vezes, com a pipoca. Às vezes você tá comendo filme, ela falou da pipoca. Você tá comendo, você tá lá, fez você não aguenta mais. Você já tá ali na metade. Isso. Você não aguenta mais, você... Não, mas eu tenho que terminar de comer a minha pipoca inteira, né? Isso... Vamos falando aí. Fome de hábito. Beber suco durante o almoço. Também é um hábito. Você também consegue. É um hábito, exatamente. E isso é terrível, né, Nutri? Sim, a gente tomar líquido. Explica aí, por que é ruim tomar líquido durante as refeições? Eu acho que vale a pena. Porque às vezes a pessoa nem sabe. Primeiro que a gente preenche um lugar que não deveria, né? A gente tem que realmente preencher o nosso corpo com alimento. Naquele momento a gente está almoçando ou jantando, fazendo a refeição. A gente tem que comer separadamente. E também a gente distende o nosso estômago, né? Sem necessidade. Então, a gente está distendendo, a gente está virando aquele bolo ali. Então, até a absorção mesmo, nutricionalmente, do alimento, ela é diminuída com a quantidade de água que você toma, de suco, enfim, do que você toma quando está almoçando. Então, a gente realmente tem que evitar, pelo menos meia hora antes, tomar uma água. Não adianta também tomar assim, vou tomar um copão e vou almoçar. Aí não vai adiantar de nada. Você tem que realmente tomar um tempo antes, pelo menos meia hora antes, tá? Pronto. Agora, antes da gente entrar nas cartinhas, né, pra gente falar um pouco, eu quero fazer um teste com vocês, certo? O teste vão ter 10 perguntas. Então, vão aí escrevendo, vão anotando quantos sims vocês vão dar, tá? Para as perguntas que eu vou fazer. Vão contando aí nos dedos, quem não tiver papel e caneta. Porque vocês vão fazer um mini teste agora para saber se você se alimenta de fome física ou de fome emocional. São 10 perguntas. Sim. Tá bom? Pra gente reconhecer. Conte aí. Sua fome cresce num ritmo descontrolado, sim ou não? Quem falou sim, já levanta um dedinho. Ao sentir fome, precisa comer algo imediatamente? Você fica desesperado quando você sente um pouquinho de fome? Ou você suporta? Se for sim, levanta o outro dedo. Terceira, não consegue prestar atenção a tudo que come. Você sai comendo, não presta atenção, não mastiga no mínimo 10 vezes. Se for sim, levanta o terceiro dedo. Quarto, você sente de vez em quando vontade de comer certo tipo de comida? Se for sim, levanta o quarto dedo. Quinto, sente-se culpado após comer? Vem aquele sentimento de culpa, né? Não se responsabiliza pelo que come, a quantidade também do que come. Sente fome quando está aborrecido, que foi o que a gente trouxe, né? Quando você está com raiva. Sétimo, costuma
comer quando não tem nada para fazer, ou seja, tá com tempo ocioso, aí Vai comer. passa o tempo, vai comer, abre a geladeira, você não tá nem com fome, mas vai ali abrir outra fome de hábito, ó, abre a geladeira, certo? Gente, a gente está em isolamento social, a gente precisa de quê? Ócio criativo. Usa a criatividade, se ocupa de quê? Se ocupa de algo funcional. Oitavo, costuma comer rapidamente para se satisfazer. É aquela fome. Você nem respira direito, né? Tá lá Aí já comendo. vai atropelando tudo. Ó, minha amiga dizendo, então eu. Então, eu é. Você pensa em comer Andressa menos também. para extrapolar depois? Então, assim, você pensa em comer menos para extrapolar depois? Por exemplo, eu vou para um evento, vou comer pouquinho, porque eu vou me acabar de comer no casamento, né? Se você disse sim, levanta o dedinho. A décima pergunta. Você se sente frustrado quando não consegue optar por comidas saudáveis ou controlar suas porções? Se você, né, tenha respondido sim para todas ou mesmo para 3, pode classificar sua fome como emocional. Então, quem teve mais de 3 dedinhos levantados já sabe que é a fome emocional. E aí você precisa aprender a lidar com as suas emoções de outra forma, que não seja deslocando para a comida. Porque a comida não vai resolver as suas frustrações, a comida não vai resolver a sua falta, a comida não vai preencher esse vazio, não vai preencher a angústia. A gente preenche o vazio, a angústia de outras formas, de outras maneiras. Procura um bom profissional para quem não conseguir, certo? E aí, ó, Jeane teve 2. Pronto, Jeane, sua fome é física. Provavelmente você deve ser uma pessoa magra, porque você pensa magro. Então, existem algumas estratégias para a gente chegar nesse pense magro, né? Vamos, amiga, para as cartilhas. E quem Na quiser verdade, ir tirando as cartilhas, dúvidas, elas são muita, tem muito do que a gente falou aí. certo. Que é o que você falou. Você teve uma pergunta que você perguntou aí, que você chegou para as pessoas responderem. Você já passou por alguma situação que te abalou emocionalmente, como tristeza, raiva, estresse, e recorreu à comida para se sentir melhor? Né? Então, é igual você falou, você não sente fome, mas tem pessoas que, nesse momento, atacam a comida nesse momento de raiva, né? De tristeza. E isso não é legal, né? Porque quando a gente tá com raiva, quando a gente tá triste, a gente libera hormônios, né? A gente libera cortisol, né? E a gente libera adrenalina. E esses hormônios, eles fazem com que as nossas células, elas não reconheçam a leptina. A leptina, ela é um hormônio da saciedade, né? Então, faz com que a gente coma mais, principalmente doce, tá? Então, quando a gente come com raiva, quando a gente come estressado, emocionalmente abalado, então a gente corre um risco muito maior de engordar, né? Do que quando a gente come feliz, tá? Do que quando a gente come feliz. E o nosso nível de cortisol não vai melhorar não vai melhorar com o consumo da comida. Com o consumo, não, né? não vai melhorar, né? Exatamente. A gente libera o cortisol por conta do estresse, né? Por conta da adrenalina que a gente está ali. Então, ela faz com que a gente acaba também não regularizando esse hormônio que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, que a gente chama do hormônio da saciedade, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. E depois eu falo sobre isso. Eu vou conversar sobre as cartilhas novamente. Certo. Quando você sai com amigos ou familiares, qual o maior objetivo? A comida ou a companhia deles? Essa é boa. Essa é boa. Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, gente. Porque, assim, às vezes a gente sai, a gente vai para um barzinho, para um restaurante ou para uma festa. Você vai encontrar com as pessoas e aí você começa a pensar. Você vai começar a pensar no que você vai pedir no restaurante, na comida que você vai comer lá, ou nos amigos que você vai encontrar, no bate-papo que você vai ter, né? Então, comece a focar esse pensamento na companhia, né? Das pessoas que estão ali, no bem-estar de estar junto com eles,
para não ficar pensando na comida, no que vai pedir, né? E quando tiver nesses eventos sociais também, gente, fazer boas escolhas, né? O que é boas escolhas? Tá lá com aquela mesa farta, de vez da gente chegar, pegar e sair comendo tudo, e pegar o pratinho, já iniciar, e quando a gente vê o pratinho já tá assim, meu Deus, eu enchi tudo isso. Gente, observa a mesa. Né? O que eu preciso aqui? Faça escolhas inteligentes, né? Coisas que vão te dar um pouco mais de sociedade, tá? Não saiam pegando tudo. E uma dica muito boa, tá, gente? É ir alimentado, tá? Então, se você vai para uma festa, para um evento já alimentado, corre um risco muito menor do que de você sair atacando, porque a fome traz isso, né? Quando a gente está com fome e a gente vê aquela mesa farta, cheia de coisa gostosa, a gente nem pensa no que vai comer. Quando a gente vê, a gente comeu muito porque a gente está com muita fome e a gente viu aquele tanto de comida gostosa, quando a gente vê, a gente comeu muito. Tá, isso aconteceu uma vez, né? Tudo bem. Agora, isso, né? Você é uma pessoa que frequenta muitos eventos, eu já tive vários pacientes assim, que tá sempre em eventos, sempre com os amigos, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Deixa eu ver outra aqui. Em uma festa, você se pegou comendo no modo automático? É o que a gente falou, né? Quando você já até comentou sobre isso, a gente comendo. Acabou de almoçar e foi para uma festa. Você come outra vez? Responde aí para mim. Você acabou de almoçar, você comeu, vai para uma festa, você vai lá e come novamente um outro prato, né? Então, essa é uma fome social, né, amiga? Porque é uma fome que você exatamente. não tá com fome, mas você vai comer ali com as pessoas, ou porque as pessoas estão insistindo para que você coma, né? E pronto, às vezes você tocou num ponto bem importante. A insistência das pessoas que você coma, né? Mas coma, tá gostoso, mas eu tô satisfeita. Mas coma só um pouquinho para experimentar. Eu não gosto, Menina, assim, eu não gosto, eu tô aqui empanturrada, eu acabei de comer em casa, eu tô cheia. Isso. Sinceramente, eu não funciono assim. Outra coisa que mal, fala que você e outra coisa que eu não gosto é a pessoa tá assim com um prato, aí pega um pouquinho um garfo e me dá. Eu não consigo, gente, eu não consigo, é meu, é da pessoa. Minha mãe não criou a gente assim, né? Eu acho que vem muito da criação, isso é importante. E tudo é um hábito, né? A comida, a gente se reúne através dela, então a comida une muita gente, muitas pessoas, né? É o social mesmo. Mas assim, a gente tem que reconhecer, se você tiver no seu propósito da sua dieta, por exemplo, saber dizer não, eu não posso, não, eu não quero, não, eu não tô afim. Então não desvie seu propósito porque eu não sei quem me pediu para experimentar só um pedacinho. Só que só aquele pedacinho vai tirar você, porque ativa, né, Vivi? Quando você come determinados alimentos, ativa a necessidade de você comer outros Dependendo alimentos. do alimento que você comer, sim. Não é? Que você falou assim, muito você bem, tá para quem não cheia, assistiu né, a live gente? dos autossabotadores, Isso. você falou sobre quais são os alimentos que dá essa saciedade pra gente. Saciedade, exato. Né? Tá lá gravado, viu, gente? Vocês podem voltar lá, que tá lá no meu perfil. E assim, gente, vocês estão saciados? Qual é a necessidade realmente de você já estar cheia, você já saiu da sua casa e comer um outro prato de comida, né? Não vejo necessidade. Você comeu, mas você tá a fim de comer um doce, porque você tá querendo uma sobremesa, então você foi lá, então pronto, come um pedaço de sobremesa. Outra coisa é você acabar de almoçar e depois ir lá comer um churrasco de novo, né? Na casa de um amigo, ou comer de novo. Acontece muito, né? Porque ou acabou de almoçar e você chegou na casa, você já tá cheio, você quer tomar um café com bolo. Gente, você já tá cheia, você não vai sentar na mesa e tomar um café com bolo porque você já acabou de comer. Então a gente não tem medo, não tenha medo de dizer não. As pessoas, elas têm vergonha disso. Elas têm medo, elas se preocupam. Gente, vocês são prioridade. Coloquem vocês como prioridade. As pessoas vão entender você. É só vocês saberem falar, vocês saberem conversar. Não tenha medo de dizer não, que você não quer, que você tá cheio, que você já tá saciada. Às vezes a pessoa fica assim, gente, eu não posso porque eu não quis fazer desfeita para minha tia, para minha avó, para minha amiga. Eu não podia fazer essa desfeita. Pronto. Essa é perfeita. E aí você vai fazer essa desfeita com você, você vai fazer isso com você, né? Não, eu caí numa pegadinha. Eu vou confessar, eu caí numa pegadinha. Eu vou lhe mostrar. Meu sogro, ele faz um pão. É um pão gostoso, certo? Só que eu não esperava que ele viesse aqui trazer o pão. E aí, quando eu saí, eu estava fazendo alguma coisa. Quando eu saí aqui, ele estava lá na sala com minha sogra.
Aí Manuel fez assim, poxa, você vai vai fazer isso com meu pai? Meu pai trouxe o pão. Da maior, ele brigou aqui para reservar a casquinha para deixar aqui para você. Aí eu fiz, tá certo, tá bom então. Eu sou apaixonada pela casquinha do pão. Aí eu vou lá, passo uma manteiguinha e como. Mas assim, eu me permiti ser induzida, né, por esse discurso, por esse entorno, porque eu já estava satisfeita, mas eu fui, comi o pedaço da casquinha. Que, enfim, então é a gente também escolher com consciência. Escolha com consciência. Eu escolhi comer naquele momento. Mas você foi consciente na sua escolha, né? Como ia comer e tudo mais. Gente, exatamente. Então assim, quando você quer afogar, né, nessa fome social, essa fome, principalmente social não, principalmente a fome emocional, tentam, gente, saciar essa fome emocional com alimentos ricos em triptofano, que são alimentos que melhoram o nosso humor, tá? Então, o triptofano, ele é um aminoácido que a gente não produz, é um aminoácido essencial que a gente não produz no nosso organismo, então a gente precisa realmente adquirir através da alimentação, tá, gente? Dê exemplo, amiga, dê exemplo. Então, vou dar exemplo. Queijo, ovo, peixes, principalmente o atum, tá? O salmão, castanhas, arroz integral, banana, leite. Então, assim, quando você estiver, come uma banana com aveia, amassa uma banana com aveia, né? E cozinha um ovo, né? Come um ovo com queijo. Então, assim, vai comer uma salada com atum. Então, quando vocês estiverem nessa sensação dessa fome emocional, de tristeza, de raiva, não comem os alimentos que vão trazer mais, principalmente o açúcar, tá? Eu fiz até um vídeo, coloquei no meu perfil, de que níveis, né? O consumo de açúcar está relacionado aos níveis de depressão. Então, não vai te ajudar em nada. Açúcar que a gente quer dizer, gente, não é açúcar do açúcar que a gente come, é pão, é tudo, né? É macarrão. Então, carboidrato que vem do carboidrato simples, né? Então, são os carboidratos simples. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, investe nesses alimentos que são ricos em triptofano, que vão te dar são alimentos do humor. Então, vão te trazer essa felicidade que você precisa, sem precisar. Um chocolate também, gente, é legal, 70% cacau, porque o outro chocolate, ele não vai trazer isso para você, né? Porque ele tem um açúcar, então a gente precisa, pelo menos, ter o chocolate 70% cacau. Então, investe nesses alimentos que vão te ajudar muito mais do que você sair comendo, tá? Carboidrato para dentro, quando a gente tá nervoso. Então, tome muito cuidado. Vi pergunta aqui, Cláudio Vinícius, obrigada, amigos. Os meninos estão aqui, Rafael. E Lília mandou uma pergunta. A alimentação está associada a carinho, amor e recompensa. A terapia pode ajudar bastante nessa desmistificação. Com certeza. Muito mesmo. Então, quando a gente não consegue, gente, realmente, como o Dani falou, ter esse autocontrole, começar realmente a pensar antes de agir, a gente deve realmente procurar uma ajuda profissional para nos ajudar nesse momento. Tá? A terapia realmente ajuda muito. E não responsabilizar as outras pessoas, pelas suas próprias escolhas. Porque quem comeu, né, quem come, somos nós. Para quem entrou mais tarde aí, a gente está falando dos 4 tipos de fome principais. Porque aí na mensagem, amiga, tem aí emocional, social ou física, mas tem a fome de hábito. A fome de hábito está relacionada muito à fome do comportamento, tá certo? E aí, o que acontece? A gente tem os autossabotadores que a gente precisa administrar na nossa mente, porque precisa identificar o que você está se ocupando, do que você está se ocupando. Se você ocupa tudo em função da comida, tudo em torno da comida, então realmente você vai ter algumas disfunções na hora de você administrar a sua relação com a comida, tá? Você tem alguma mais cartilha aí? Não, a dica que a gente tem que dar, amiga, é que assim, antes de comer, pare e reflita, né? É o que as pessoas têm que fazer. Pare e atenção reflita. Plena, né? Que fome é essa? Comer vai ajudar a resolver? Né? Então, quando você tiver, será que isso aqui vai ajudar a resolver? Pense, gente, antes de agir, tá? Porque às vezes a gente não pensa quando a gente age, tá? Quando a gente, né, tá numa situação. Então, a gente tem que realmente refletir e ter calma nesses momentos, né? Então, assim,
Quando identificar, até coloquei uma observação aqui, quando identificar a fome emocional, realize outras atividades que te dê prazer ou relaxamento e que não tenham a ver com a comida. Isso é muito bacana, eu até coloquei aqui para não deixar. Então, assim, realmente, só o que te vai trazer prazer naquele momento é a comida sempre é o mais fácil, tá? Porque tá ali, tá fácil de você abrir a geladeira e pegar. Mas será que você ligar para uma amiga, bater papo, matar a saudade de alguém que você tá longe, que vai te trazer boas energias, né? Que vai te fazer bem, né? Às vezes tomar um banho, às vezes ir para na praia aqui, dar uma caminhada, né? A gente tá com essa dificuldade por conta da pandemia. Às vezes a praia tá vazia, você consegue. Eu sempre falo, gente, vai, bota o pé na água, né, gente? Ó, respira, se conecta, né, gente, com a luz do sol, né? Tomar uma vitamina D que vai ajudar. Então, gente, ó, respirar, faça exercício de respiração. A gente já deu também dicas, amiga, dá de novo. Isso. É porque assim, a gente precisa, amiga. Meditação. É o seguinte, a gente precisa deslocar, né? Existem outras fontes, outras formas de prazer. Por exemplo, Tris falou aqui, ouço muita gente falando que engorda porque come muito, porque se estressa no dia a dia. No dia a dia. Isso é muito comum. Exatamente, o estresse, o nível de cortisol, né? Aumenta e aí tem uma necessidade do consumo da alimentação. A pessoa, ela desloca a forma dela tentar uma busca do equilíbrio emocional. A busca do equilíbrio emocional, pelo quê? Pelo consumo da comida. E aí, quando você desloca a forma de você lidar com aquela emoção desagradável, você deixa a comida, né, de escanteio, porque é algo muito disfuncional. Por exemplo, você já comeu, já está tudo ok, você já está suficiente, já está sufi. Por exemplo, os franceses têm uma cultura que eles comem o que é suficiente. Eles comem. Por que os franceses são magros? Por conta disso, porque eles comem o que é suficiente, eles não comem com os olhos. E outra, eles comem saudável. Eles gostam de comer comidas saudáveis. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente pode lidar, né, com as nossas emoções e, como você falou, né, a gente pode caminhar simplesmente no mar, praticar o exercício físico. Ah, mas a gente está aqui na quarentena, o que é que eu vou fazer? Eu estou sem prazer. E as pessoas estão cada vez mais, essa fome emocional, as pessoas estão cada vez mais buscando prazer na comida, porque justamente é um dos prazeres que a gente está tendo. Tudo bem, não há problema nenhum. Amiga, porque assim, e é mais fácil. Caminhar, você tem que sair de casa para fazer isso. Então, às vezes, isso, é mais fácil você abrir a geladeira e comer. Isso, né? Mas não há problema. Não há problema em você ter isso como prazer. Mas você saiba equilibrar, né? Por exemplo, ontem eu fiz um piquenique aqui no meio do meu quarto com os meninos. Pedi para as meninas fazerem um bolo, né? Tava trabalhando. Fiz um bolo com cobertura de chocolate. Cada um comeu uma fatia e falou, mamãe, já está suficiente. Então, você vai educando seus filhos também a comerem o que é suficiente. E inovar, a gente tem que buscar a criatividade. É o ócio criativo. A gente está vivendo um momento de desafio diário. É um desafio a cada dia mesmo. E você pode estipular, já comi muita pizza essa semana, peraí, vou dar uma maneirada. É o que a gente fala do tal do equilíbrio. Não é? Exato. Por exemplo, se extravasou numa refeição, na outra refeição você dá uma equilibrada, né? E saber, assim, qual é a relação que eu quero do meu corpo. Como eu sempre falo, o nosso corpo é um tanque de guerra. Inclusive, agora, ele mais do que nunca, a gente precisa dele. Então, né? Agora, com esse coronavírus, eu brinco que ele é gasolina, a gente tem que estar fortalecido. Ele é o motor de um carro. Eu falo que ele é o motor de um carro. Se a gente comida é um combustível. Errada, se a gente coloca a gasolina errada, a comida é combustível. Mas se a gente vai coloca emperrar. a gasolina errada, no caso, a comida errada, o carro vai pifar. Isso. Né? O nosso organismo vai pifar. Então, uma hora ele vai pifar, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Mas é que o ponto que a gente quer chegar é que assim, a alimentação ela é mais fácil naquele momento que você tá naquela fome emocional, tá? Mas ela não vai te tirar o prazer, ela não vai te melhorar. Ela pode te melhorar naquele momento que você tá ali mastigando, que você tá comendo. Mas logo depois que você terminar de comer, nada daquilo ali vai passar. Tudo vai continuar. E às vezes até piora. E às vezes vem até, o sentimento piora. De mais culpa, né? De mais culpa. E a caminhada ou fazer algo a mais que te dá prazer, que às vezes você tem que ter um pouco mais de cuidado. Poxa, eu tenho que colocar uma roupa, eu tenho que sair de casa.
ter um pouco mais de dificuldade para você conseguir, mas ela vai te dar prazer. Ela vai te trazer esse bem-estar que você precisa, tá? Naquele momento. Como a gente falou daqueles alimentos ricos em triptofano, também vai melhorar o seu humor. Então, fazer boas escolhas, tá, gente? Então, pensar antes de comer, eu preciso comer isso? Será que isso vai me ajudar? Será que isso vai me aliviar? Deixa eu tomar um banho. Tá nervoso? Eu faço isso, gente, tá nervoso, vai tomar banho. Que no banho a gente tá lá com aquela água, né, quente, ou água fria, quem gosta, né? Fica lá, respira, medita, se acalma, para depois você entrar na mesa para comer. E no mercado, estressado é péssimo. A gente faz péssimas escolhas, a gente começa a comprar coisas que a gente não precisa. Outra dica de ir no mercado é ter se alimentado antes, né? Também. Pra gente ir no mercado. Pra ir de boa. Não sair comprando um monte de coisa, comprando, e acaba trazendo um monte de bobagem que nem tem direito, vamos dizer assim, nem tem direito a comer. Sabe uma conta matemática que eu gosto de fazer para quem tá realmente querendo perder peso? E aí pensa assim, daqui que eu perca 30 quilos é muito tempo. Porque a gente desiste, o nosso cérebro, ele é feito para a gente ter recompensas imediatas. Né? Nesses processos de recompensas imediatas, ele tem preguiça de fazer o regime, de fazer toda a reorientação alimentar. Mas um dia a gente é compensado. Sabe o que acontece? Se você perder 3 quilos em 10 meses, você perdeu 30 quilos, gente. Se você quiser perder, vamos dizer, 12 quilos, 2 quilos em 6 meses, dá 12 quilos. Sim. E pode ser que você consiga até antes, mas faz um planejamento, pega um protocolo, segue direitinho. Vou ficar 90 dias ali, ó, focada, porque vai ter recompensa, porque vai ter retorno. É e você legal vai também, chegar lá. gente, para quem identificou que tem a fome emocional, quem tem a fome social, né, que essa fome não é física, é emocional, social, é de hábito, faça um diário alimentar. Isso vai ajudar vocês a identificarem. Isso é uma dica muito boa que a gente estava quase esquecendo de dar. Então, o diário alimentar, você colocar o que você comeu durante o dia, você vai conseguir identificar qual é a fome que você está tendo, né? Qual é o hábito que você está tomando ali, naquele momento. Então, para você poder ajustar, porque às vezes a gente come e não pensa. Então, é muito importante a gente estar sempre anotando o que está comendo, porque a gente presta atenção no que a gente come. Meu Deus, eu vou comer isso, eu vou anotar. Você fica até com medo de anotar o que você comeu. Né? Então, minha Nutri vai me matar. Minha Nutri vai me matar. Uma das coisas que me ajudaram, assim, uma das coisas que me ajudou muito foi isso, justamente. O diário, né? Eu pegava um caderninho e ia escrevendo para saber realmente o que é que eu poderia comer. Outra coisa também, uma dica é escreva seu planejamento do que você tem direito a comer. Outra coisa, Nutri, é assim. A gente está fazendo uma dieta, um regime. Eu tenho direito a comer uma fruta, mas eu não tô com fome naquele momento. Né? Na Vida Leve, por exemplo, a dieta da fruta à noite. Tem vezes que eu comia e tem vezes que eu não comia. Porque eu dizia assim, eu não tô precisando. A gente tem que colocar em alguns horários para caso você sentir fome, caso você durma muito tarde, você saber o que você vai comer. Mas naquele momento, deixa muito bem claro. Horário de jantar é até 7 horas da noite e acabou. Jantou, acabou, depois toma um chá no máximo para dormir. Não tem que comer mais. Nosso corpo não está preparado para receber mais alimento depois desse horário. Né? Então, assim, caso você sinta fome, esteja acordado até 11, 12, meia-noite e tá com fome, vamos optar por isso, né? E por isso que tem a opção, mas não é obrigatório. Você não tem que comer se você não tá com fome. Eu não sou obrigada a comer a fruta sem eu estar com fome. Tá? E saber das respostas adaptativas para aqueles autossabotadores, né? As respostas melhores, né? Mais funcionais, para que você também não fique se boicotando o tempo inteiro. À tarde só um pouquinho. Um lanche que às vezes é importante fazer para algumas pessoas, porque sentem fome à tarde e muitas vezes descontam muito no jantar, porque tá naquela coisa assim, chega com uma fome, com um nervoso no jantar. Então, o lanche da tarde é realmente para algumas pessoas, tem pessoas que não, mas para algumas pessoas é essencial que seja feito para que não desconte e não coma muito no jantar, já chegue com mais tranquilidade, já consiga fazer boas escolhas naquele momento sem descontar na comida. Perfeito. O lanche da tarde, a água, né? Beber água, lembrar de estar bebendo água, porque senão a gente fica com vontade mesmo. Com fome, o estômago começa a reclamar. A comer, né? Querer comer, exatamente. Tomar chá, né, gente? Também ajuda bastante.
E aí, meninas, vocês têm alguma dúvida? Já estamos terminando a nossa live. Querem fazer alguma pergunta para mim? Isso. Alguma pergunta para Dani, que é psicóloga? Várias pessoas chegaram aqui, né? Uhum. Ingrid, ótimo. Tem alguma dúvida, meninas? Tudo certo? Coloca assim, tudo certo. Entendemos tudo, aprendemos tudo e vamos colocar em prática. Aprender os tipos de fome, que nós temos fomes às vezes, ó, de merecimento, de carinho. Quero repetir isso porque a gente não tem fome só da comida, mas tem muita gente que se ocupa só da comida, né? A gente precisa ter muita noção assim do que eu me ocupo, né? Ah, obrigada, as meninas estão aí Obrigada, dando meninas. feedback positivo, obrigada. Isso. E assim, por exemplo, eu tenho fome de ler, eu tenho fome de leitura, eu tenho fome de saber, eu sou curiosa. Então, é Isso. importante, eu tenho fome de sonhos, eu sou uma pessoa movida a sonhos. Então, tudo aquilo que vai sair do seu foco, né, do seu sonho, você tem que retomar, parar, refletir, peraí, não é porque eu estou em isolamento social, até tem muitos memes, né, muitas brincadeiras em relação a isso, como é que a gente vai sair da quarentena. Gente, uma dica que eu falo, eu acho que eu já devo ter falado em outra live, é o seguinte: quem não colocou a sua bicicleta para rodar vai ficar para trás. Quem tiver uma Ferrari vai querer vender a Ferrari, já vai ser tarde demais. Bota a bicicleta para rodar. A receita, quem é compulsado e está recebendo, está de boa. Agora, quem é autônomo, né? E vai deixar a bicicleta lá parada, vai ter sérias consequências. É bom você arranjar uma forma de se adaptar a essa nova forma de ser, tá? Porque a gente precisa botar a bicicleta para rodar. Com todos os cuidados que a gente Sim, precisa, claro. né, ter, mas a gente precisa, né, engrenar. Aqui tá falando como identificar se a pessoa tem apenas hábitos alimentares ruins ou uma compulsão. Também a gente falou sobre isso, né? Os hábitos. Sim. Entendi. Não, amiga, ela quer saber assim, qual é a diferença. Entendi. Por exemplo, como identificar se uma pessoa tem apenas hábitos alimentares ou uma compulsão. Você tem que observar. Vai, fala, se torna a partir do momento. Como é que um hábito alimentar? Por exemplo, a pessoa tem um hábito de comer 2, 3 caixas de leite condensado, certo? Ela pode ter esse hábito, mas a partir do momento que ela come de uma forma compulsivamente, né, vira uma compulsão, ela come de forma exagerada. Então, ela come para extrapolar mesmo. Então, é uma para saciar o sentimento dela. Para saciar além do necessário. Então, é o que? Ela come exageradamente. Aí é uma compulsão, né? Hábitos alimentares, a gente tem alguns hábitos, como eu falei, assim, uma goiabada com queijo, uma goiabada com creme de leite. Agora, a compulsão alimentar vem do exagero. Ela tem ela você perde... come sem pensar. Você come sem pensar, você come muito rápido. Come exageradamente sem pensar. Geralmente come muito rápido. Muito rápido. Se você tá na mesa, você é o primeiro a acabar e já tá ali colocando de novo o prato. Tá todo mundo comendo ainda, mas você já terminou e já tá colocando de novo. Então, isso. Assim, e a gente tem alguns transtornos, viu? Alguns transtornos alimentares. Tem gente que come exageradamente, depois vai no banheiro, né? O bulímico vai lá e força o vômito. Porque qual é a necessidade dela? Ela tem a necessidade do prazer de comer. E aí depois ela se arrepende porque ela sabe do prejuízo no estômago e bota pra fora. É o bulímico, né? Que a gente não tá falando de transtornos alimentares, mas é importante a gente saber o bulímico, o anoréxico, e vem também, né? Tem compulsividade alimentar, da obesidade, né? Que tem essa questão aí da relação com a comida, né, gente? Então, reflitam nesse sentido. Qual é a falta? Qual é a fome que você quer tamponar? É uma fome, né, do amor? É uma carência afetiva? É uma carência de sexo? É uma carência de profissional? Qual é a fome que você tem? Por isso que o tema você tem fome de quê? Porque a gente tem N fomes. Então, quando você realmente for comer,
pense assim, eu vou comer o suficiente, eu vou comer o físico. E quando você fizer aquele planejamento alimentar que eu falei, coloque do lado depois da refeição, como você sentiu depois dessa refeição? Você se sentiu feliz? Você se sentiu triste? É legal você colocar isso para saber qual é o prazer que você tem naquele momento, né? Se você comeu com tristeza, se você comeu com felicidade, o que te trouxe? Você vai começar a identificar também isso daí quando você começa a anotar, porque a gente faz tudo muito no automático e a gente não presta atenção nos nossos atos, né? Então é importante a gente realmente anotar tudo. Respondemos a sua pergunta, Damini? Mais alguém, querida. gente? Já estamos quase terminando, falta só 3 minutinhos. Queria agradecer muito a presença de vocês, mais uma vez aqui, a presença de Dani também, Daniela, com a gente. Vamos ver se acho que talvez a gente faça uma outra live e a gente vai avisar vocês aqui, tá bom? Sim. Obrigada, gente. Quer falar mais alguma coisa, amiga? Não, é só agradecer, né? Que geralmente as lives são tão rápidas, mas esse tema foi tão tranquilo, né? E a gente pôde abordar explicar bem, direitinho. Hoje foi bem minucioso. Tá bom? É só agradecer, agradecer, gratidão. Obrigada Beijo. pela paciência, pela presença de vocês, viu? Um beijo Beijo, grande. beijo. Fiquem com Deus, se cuidem. Cuidem da saúde de vocês e da emoção de vocês. Print. Ah, é o print. Sorriu, vou printar. Print. Lorena tá... Printa aí, Lori. Obrigada, querida. Peraí. Pronto, printamos. Obrigada, queridos. Beijo. Obrigada, viu? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Como é que vai encerrar?